Boa tarde a todos, amigos Brasoftware, clientes Brasoftware, espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é o Fernando Chad, sou executivo de soluções Microsoft aqui na Brasoftware. Estamos aqui hoje com mais um de nossos conteúdos relacionados à nossa trilha de inovação e tecnologia. Para quem vem nos acompanhando aí, a gente está entregando um conteúdo diferente sobre tecnologia todo dia, em alguma live, entregue por algum especialista daquele produto, tá? Hoje viemos aqui com uma abordagem um pouco diferente, vamos demonstrar aqui a plataforma do Microsoft 365. Então, o objetivo hoje aqui é posicionar essa plataforma do Microsoft 365 não só como uma suíte de produtividade, como a maioria que já usa já conhece, mas também como uma suíte, uma plataforma de segurança, tá? Então, alguns dos objetivos aqui hoje é entender o que é o M365 e entender um pouco aqui o que ele entrega, tá? Se a gente conversar aqui muito, se a gente fosse aprofundar sobre a plataforma do M365, nós gastaríamos aqui horas e horas, teríamos que fazer diversas lives para aprofundar o tema, mas a ideia aqui é mostrar para você que a plataforma lá entrega muito além da produtividade, tá? Então, para nos acompanhar aqui hoje, eu vou iniciar essa palestra, eu, Fernando Chad, mas nós temos aqui um time de peso que vai entrar aqui também no decorrer da apresentação para realizar algumas demos sobre o produto e para também posicionar o produto com outras visões, tá? Então, vamos iniciar aqui. Já adianto, estou deixando aqui esse slide da minha apresentação, caso você queira nos seguir em alguma dessas redes sociais, estar a parte das entregas que estamos fazendo durante essas trilhas de inovação e tecnologia. Então, nos siga em alguma dessas redes sociais para nos acompanhar nessas entregas, tá? Tem sido entregas muito ricas, os feedbacks têm sido super positivos, então, com certeza, tem alguma coisa ali que possa fazer sentido para você, tá bom? Um outro ponto, estamos utilizando hoje alguns moderadores, então, caso tenham alguma pergunta, caso tenham alguma dúvida, caso fique alguma lacuna aqui durante a apresentação, façam a pergunta para esses moderadores, tá? O canal está aberto, fiquem à vontade de realizar essa pergunta, nós temos pessoas aqui justamente para responder as suas perguntas. Caso também tenham alguma sugestão de próximos conteúdos, alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui com a Brasoftware apresentando, fiquem à vontade de nos sugerir neste canal de perguntas, tá? Vamos dar início aqui à apresentação. Então, M365... Oi, Chad. Oi, Chad, a tela tá... o PPT. Não tá aparecendo o PPT. Compartilha de novo a tela, por favor. Não tá aparecendo? Não, desculpa. O PPT não tá aparecendo. Desculpa, erro meu, pessoal. Então, vamos compartilhar aqui novamente. Tá aparecendo? Agora tá, né? Erro meu, pessoal. Então, voltando aqui, deixar aqui mais um tempinho. Aqui. Os links, obrigado, Ornelas. Deixar aqui os links caso vocês queiram nos seguir aqui nas redes sociais, tá? A gente pode deixar eles no final também, para quem não conseguiu pegar de início. Então, vamos lá. Microsoft 365. O que é o Microsoft 365? Antes de eu iniciar a apresentação, vamos lá. O Microsoft 365, de uma maneira muito simplista, ele é a união das suítes do Windows 10 com o Office 365, que essas são duas suítes que a maioria das pessoas já conhece, que é o sistema operacional do Windows 10 e a suíte de produtividade do Office 365. E ele agrega também uma outra suíte de segurança, que é o tal do EMS, o EMS, que é aquele Enterprise Mobility and Security, tá? Então, esses três produtos juntos formaram o tal do Microsoft 365, tá? E é assim que a Microsoft vem posicionando a suíte no mercado, como o Microsoft 365. Então, quem vem acompanhando aí as mudanças da Microsoft viu que até o próprio Office hoje mudou o nome e vai se tornar Microsoft 365, tá? Mas vamos deixar isso para um outro conteúdo, vamos seguir aqui. Mas antes da gente entrar no o que é
segurança dentro do Office 365, vamos falar um pouco da parte de colaboração, produtividade, tá? O que é colaboração? Só dando um conceito básico aqui, colaboração é quando 2 ou mais pessoas se juntam para chegar em um objetivo em comum. Elas trocam ideias ali, pensando aqui no mercado de trabalho, para chegar num objetivo em comum. E a maneira da gente colaborar, ela vem mudando, tá? Então, se a gente for comparar aqui a maneira que a gente colaborava há um tempo atrás e como a gente colabora hoje, essa maneira, ela mudou muito e ela vem mudando com uma certa rapidez, tá? Por quê? Porque as pessoas, primeiramente, vêm mudando. Sempre que a gente fala de mudanças de um tempo para cá, as pessoas vêm mudando. Nós temos aí novas gerações no mercado de trabalho, gerações que trabalham de uma maneira diferente, que gostam de trabalhar de um jeito diferente do que aquelas gerações mais antigas, tá? Diversidade também a gente tem que falar quando a gente fala de colaboração no mercado de trabalho. Se você quer ter uma melhor colaboração, você tem que ter um público diverso, você tem que ter ali funcionários que pensam de maneira diferente. Caso contrário, o resultado que você espera ali não vai ser diferente do atual. Imagina uma empresa onde todo mundo pensa da mesma maneira. O resultado nunca vai mudar, nunca vai ser inovador, tá? Então, a colaboração hoje, ela vem mudado, e para acompanhar essa mudança, as ferramentas têm que mudar também, tá? Então é por isso que hoje a gente vê aí novas tecnologias surgindo, novas maneiras de trabalhar. Então, tudo isso começou com as pessoas, tá? E aí, consequentemente, os processos mudaram. E aí, posteriormente, a tecnologia teve que acompanhar toda essa mudança, tá bom? Então, como eu acabei de dizer aqui, pessoas, muita gente pensa que as mudanças elas partem da tecnologia. Se você quer ter produtividade na sua área de trabalho, você tem que mudar as pessoas, a maneira das pessoas pensarem. Então, trazendo novas gerações para a empresa, trazendo pessoas que pensam de um jeito diferente, que aí, consequentemente, a gente vai trazer novos processos que têm resultados diferentes, resultados melhores. E aí a gente entra com a tecnologia para justamente apoiar esses novos processos da melhor maneira possível, tá? Então, colaboração hoje depende não só de tecnologia, mas também depende também de processos e de pessoas. Legal? E aqui falando um pouco de gerações, esse aqui é um slide que eu gosto bastante, que essa aqui é uma pesquisa da revista Wired, que mostra para a gente como cada geração vem trabalhado. Então, se a gente pensar em produtividade hoje no mercado de trabalho, vocês vão entender o porquê que eu estou focando um pouco em pessoas agora lá na frente. Hoje, em 2020, nós temos 4 ou mais gerações no mercado de trabalho. Então, a gente tem desde a geração Z, que é essa nova geração que nasceu de 98 para cá, até dos baby boomers ou anterior aos baby boomers. E se a gente pegar essa pesquisa feita pela Wired, a gente vai entender que essas pessoas tendem a trabalhar de maneira diferente. Então, se vocês pegarem aí dentro da organização de vocês, vocês vão entender que as pessoas gostam de trabalhar de maneira diferente. E aqueles eles separaram um pouco pela geração, tá? Isso não quer dizer que é via de regra, mas é uma base para a gente ter aqui. Então, por exemplo, e-mail. A gente vai entender que as gerações mais antigas, elas usam muito e-mail ainda, tá? É questão de cultura. Até pouco tempo atrás, sei lá, 5, 10 anos atrás, antes de surgirem os primeiros aplicativos de chat, e-mail era a principal e praticamente única ferramenta de comunicação, tá? Era e-mail ou o próprio telefone. E aí, com o surgimento das ferramentas de chat, comunicação, o Skype, que hoje é o mais conhecido, essa tendência vem mudando. Então, hoje, as novas gerações que já entraram no mercado de trabalho, já com o mercado de trabalho que já tinha internet, já tinha toda aquela facilidade de pesquisa, de entender as novas tecnologias, essas pessoas elas não dependem tanto de e-mail, elas não gostam de trabalhar tanto com e-mail, tá? Então, eu particularmente, eu não gosto de trabalhar muito com e-mail, eu prefiro mais os espaços de trabalho colaborativo, tá?
Aqui ele traz também algumas outras pesquisas sobre chat persistente. Chat persistente é como nossos aplicativos de telefone, tá? Ou como nossos aplicativos hoje da suíte do Office 365, como o próprio Teams, ele tem aquele chat persistente, o chat que o histórico dele fica gravado, tá? Redes sociais corporativas também é algo novo para a maioria das pessoas. E por que eu estou tocando nesse ponto de pessoas e como elas trabalham? Para a gente pensar em produtividade hoje no mercado de trabalho, você tem que ter não só ferramentas, mas também processos que se adequam à maioria das pessoas, tá? Não adianta você querer colocar uma ferramenta dentro do seu espaço de trabalho que só vai se adequar com as novas gerações ou com as gerações mais antigas. Eu vou dar só e-mail para o meu pessoal. E aí você contrata lá um grupo novo de estagiários, um pessoal mais novo, eles não vão se adequar com aquele uso daquelas ferramentas. Então você tem que trazer ferramentas para os seus usuários que se adequam a cada um dos tipos de trabalho, a cada um dos tipos de usuário que você tem dentro da empresa, tá? Então, por exemplo, se a gente traz não só o e-mail, mas traz também uma ferramenta que tem o chat como principal fonte de comunicação, você já vai estar atingindo ali uma gama muito maior de pessoas tendo aquela comunicação, aquela produtividade, tendo aquela troca dentro de uma ferramenta que é diferente do e-mail, tá? Então essa é a ideia aqui de produtividade hoje, como ela tem mudado, tá? Tendências digitais. Tendências digitais é como as pessoas têm trabalhado. Então, não só o como elas trabalham, mas também o onde elas trabalham. Quais dispositivos elas vêm utilizando. Então, se a gente for pensar no mercado de trabalho há uma década atrás, até um pouco além disso, as pessoas eram muito acostumadas a 100% do tempo ter que ir para o escritório, e aí no escritório cada um tinha sua baia ali com o seu computador físico. As pessoas não era muito comum utilizar o celular para trabalhar, salvo os vendedores, tal, o pessoal que ficava mais na rua. Hoje não, tá? Hoje a gente já vê espaços de trabalho compartilhados, pessoas elas sentam onde elas querem. As pessoas podem trazer os seus dispositivos para trabalhar, não só o seu desktop, o seu notebook, também o seu celular. Então, as pessoas hoje conseguem trabalhar não só de qualquer lugar, com qualquer dispositivo, mas também com uma gama de ferramentas digitais, tá? E aí que a gente começa a pensar em segurança, tá? Então, onde antigamente a gente tinha ali um casulo onde cada um trabalhava no seu quadradinho ali certinho. Hoje não, hoje os dispositivos utilizados são vários, onde as pessoas trabalham são lugares diferentes, a maneira das pessoas trabalharem também são diferentes, e aí, se a gente não pensar em segurança, a quantidade de brechas que isso gera é algo inimaginável, tá? E aí que vem a parte de segurança, tá? Para proteger não só o como nós trabalhamos, onde nós trabalhamos, e principalmente os nossos dados, tá? Então, antes da gente entrar aqui em detalhes, olha que legal esses dados aqui de uma pesquisa. 87% de gerentes sêniores armazenam informações em e-mail e repositório pessoal. Pessoal, dado hoje é algo muito sensível. Então, se você tem um dado sendo vazado, por exemplo, para um dispositivo que não é gerenciado pela sua empresa, você perde o rastreamento daquele dado. Então, se as pessoas costumam, por exemplo, armazenar dados num pendrive, vamos pensar aqui num pendrive, aí o que pode acontecer com um pendrive? Você pode perder esse pendrive, alguém pode pegar esse pendrive emprestado, e até na parte de você perder o pendrive, você perde aquele dado. Então, além de não ser seguro, você tem uma alta probabilidade de perder aquele dado, tá? Quando a gente mantém isso com backup num e-mail pessoal, por exemplo, aí você imagina, será que meu e-mail pessoal é tão seguro quanto o meu e-mail corporativo? Tá? Aí as pessoas guardam, tem muita gente que guarda senha e login de senha em e-mail pessoal. Imagina se aqueles dados vazam, se os seus dados de identidade vazarem para outra pessoa pode ter acesso aos dados não só daquela pessoa, mas da organização como um todo. Então isso é algo que é bem grave, tá? 58% das pessoas compartilhando informação sensível por acidente. Então, isso vai desde o exemplo que eu já dei de você perder um pendrive até você, por exemplo, compartilhar a sua tela
e está com alguma informação sensível ali à amostra, algo que a gente já pode sanar hoje com ferramentas de tecnologia também, hoje não, inclusive com o próprio Teams, na hora que você vai compartilhar, você consegue escolher exatamente o que você está compartilhando. Exemplo que eu estou fazendo agora, eu estou compartilhando apenas a minha apresentação, então se eu apertar o ESC aqui e sair, vocês que estão do outro lado não vão enxergar nada além da minha apresentação, tá? Então, um outro exemplo disso, quando a pessoa abre a câmera durante uma reunião e aí tem algum dado sensível ali na parede, na lousa, as pessoas não se atentam a esses detalhes, mas isso é muito comum de acontecer e você pode ter algum dado vazado, algum objetivo de empresa, alguma coisa que realmente pode causar danos à empresa, tá? E hoje a gente já tem muitas ferramentas que vai desde o simples de você compartilhar apenas o que você quiser e até a outra ponta da empresa como um todo conseguir blindar os dados daquele usuário, tá? A gente consegue hoje criar documentos com um nível de sensibilidade, colocar um rótulo para aquele documento, para que caso ele vaze, caso ele saia daquele perímetro daqueles usuários, a outra pessoa do outro lado não consegue abrir, tá? A gente vai mostrar isso hoje para vocês. E o último dado aqui, 51% das pessoas mantêm informações de empresa quando a deixam. Isso daqui é um pouco de cultura também, então se a gente voltar para aquele exemplo de como que eu vou ter o meu backup, as pessoas deixam lá num HD externo, num pendrive ou no próprio e-mail, alguma coisa desse tipo, e as pessoas saem da organização e acabam levando aquilo com elas, tá? Ou por um outro lado também, a própria empresa, ao desligar um funcionário, seja por qualquer motivo, às vezes acontece das pessoas da área de TI não deletar ou não bloquear o acesso daqueles dados para aqueles usuários. E aí os usuários acabam tendo acesso àqueles dados até mesmo após deixarem a empresa, tá? Então, hoje isso são coisas que ainda acontecem e não precisariam acontecer, porque já existem ferramentas à disposição, muitas empresas têm essas ferramentas à disposição e nem sabem que tem isso à disposição. Então, nosso principal objetivo aqui hoje é realmente mostrar para vocês que essas ferramentas estão à disposição pela Microsoft para diminuir esse número de incidentes, tá? Mais alguns dados aqui, passando rapidamente. Então, parte de colaboração, as pessoas hoje tendem a colaborar muito mais, não só por essa evolução, vamos dizer assim, da cultura, mas pela mudança do espaço de trabalho físico e essas novas tecnologias que vêm surgindo. Então, tudo é um processo, uma coisa leva a outra, tá? E basta a nós aqui não só seguir esse processo, mas tentar contribuir um pouco com ele também, tá? As pessoas precisam se conectar e se comunicar entre organizações, locais e fuso horários, então vem aquela ideia de que o funcionário precisa se conectar de todo e qualquer lugar, de uma maneira segura, isso também já é possível hoje, tá? Força de trabalho diversificada, a gente já tocou bastante nesse ponto de ter um time diversificado. E aqui um último dado, globalmente o engajamento dos funcionários é de 15%, mas nas empresas com melhor desempenho, 70% dos funcionários estão engajados e os lucros são 21% maiores. Isso daqui é de novo aquele ponto que eu foquei de quando você traz as pessoas certas, com os processos certos e usando a tecnologia da melhor maneira, com certeza sua empresa vai ter um resultado muito melhor, tá? Aqui um exemplo de espaço de trabalho que eu citei antes. Então aqui a gente tinha, por exemplo, uma baia fechada para todo mundo, onde cada um sentava naquele mesmo local, conversava com as mesmas pessoas, assim, fazia exatamente a mesma coisa, e hoje não, tá? Hoje as pessoas, elas têm isso não funciona em todas as empresas, é claro, mas a ideia, isso vem mudando com uma certa rapidez. As empresas vêm abrindo mais o espaço de trabalho para as pessoas se conectarem de uma maneira mais fácil, comunicarem melhor e trazerem mais ideias para diversos times, tá? Então, não só para dentro da empresa, que antes você trabalhava com um time apenas, e hoje a ideia é que você espalha e tenha comunicação e tenha interação com outros times, mas também para fora da empresa também, tá? Que você tenha maneiras de conversar e interagir com outros colaboradores de outras empresas, tá? Pensando um pouco em dados aqui, se a gente parar para pensar, principalmente esses tempos malucos de pandemia,
de muito do que vem acontecendo com o mundo. A gente tem um outro exemplo que eu gosto de citar nesse slide também, que é da greve dos caminhoneiros. A facilidade de você disponibilizar dados e esses dados simplesmente percorrerem muitos dispositivos de muitas pessoas num curto espaço de tempo, tá? Isso daqui é só para demonstrar o que um dado vazado pode acontecer. Um dado sensível vazado de alguma organização, de uma empresa, alguma coisa que vale muito para aquela empresa se vazar, o quão rápido isso pode vazar para outros lugares e pode causar um dano, às vezes, imensurável e irreparável para aquela empresa, tá? Então, é por isso que hoje nós temos ferramentas que conversam entre si, legal, mas é interessante também que tudo que esteja sendo exposto é realmente para ser exposto, tá? Não é nada que não era para ser exposto realmente aconteça, tá? Então, 2 pontos aqui que eu vou citar antes de passar a bola aqui para o nosso especialista de segurança. É um comparativo da TI clássica para a TI moderna. Então, como a gente já falou, antes a gente tinha um dispositivo, era basicamente o dispositivo que a empresa dava para o usuário, e o usuário ficava com aquele dispositivo durante um longo período de tempo. E hoje já não. Hoje não só a empresa pode ceder o dispositivo para o usuário, mas o usuário pode trazer o próprio dispositivo, trazer o próprio celular para trabalhar também. Muita gente trabalha com os aplicativos no celular. E aí, como que a empresa vai averiguar, analisar e gerenciar todo esse dispositivo, tá? Todos esses dispositivos. Então, hoje já existem ferramentas para fazer isso, para que todos os aplicativos que estão sendo utilizados no computador do usuário sejam gerenciados pela empresa, mas apenas os aplicativos, tá? Isso não quer dizer que a empresa vai gerenciar todo o dispositivo. Não. Aqui a ideia é que a empresa tenha visibilidade e gerenciamento apenas dos aplicativos, tá? Que são gerenciados pela própria empresa. O computador, ele e vai permanecer sendo do usuário, tá? Que é muito aquela ideia do Bring Your Own Device, tal do BYOD. Legal. Então, a mesma ideia aqui da propriedade da empresa, e aqui propriedade do usuário também, não só da empresa. Questão de rede corporativa, antigamente a gente tinha uma rede ali, então você tinha até na parte de segurança era algo muito blindado dentro da empresa. Então a gente tinha hoje ainda acontece muito com instalações on-premises, instalações locais, que você não permitia muito a interação com o mundo exterior, vamos dizer assim. E hoje já não. Hoje, inclusive, as aplicações e os próprios data centers e tudo mais, eles são todos conectados em nuvem. Isso traz uma facilidade para as empresas que adotam esse método de nuvem. Não precisam ter, por exemplo, todo o data center local consumindo espaço, dinheiro, tendo que fazer atualização daquele hardware. Não, hoje em dia a gente tem muita aplicação gerada em nuvem, não só em aplicativo, mas também como serviço e como hardware também, tá? Aqui um ponto de ser manual e aqui automatizado é questão de você, por exemplo, antigamente a instalação de um sistema operacional, por exemplo, ele era muito manual. Você tinha lá o operador de TI que ia de um computador de cada vez para fazer a instalação daquele sistema operacional, e hoje a gente já consegue fazer isso de maneira automática, tá? Já existem ferramentas do próprio Windows que realizam, que faz a gente ter uma criação de uma imagem e consiga replicar isso para a organização como um todo. Então isso salva um tempo e você consegue ter um melhor gerenciamento de uma maneira absurda, tá? E esses 2 últimos pontos aqui, que antes a gente trabalhava de uma maneira reativa e centralizada, e hoje a gente trabalha de uma maneira proativa e um autosserviço, aqui é na questão de segurança, é muito legal a gente falar, por exemplo, do tal do antivírus. Se a gente for pensar lá atrás, o que surgiu primeiro, o vírus ou o antivírus? Com certeza foi o vírus, e aí nasceu a vacina. A mesma coisa a doença, o que vem primeiro, a doença ou a vacina para aquela doença? A doença sempre vem primeiro. Mas hoje, com algumas ferramentas usando inteligência artificial, machine learning, a gente consegue receber algum ataque no nosso sistema, no nosso ambiente, e esse ataque ser barrado, mesmo sendo um ataque novo, algo que
que não era reconhecido antes, tá? Porque o antivírus nada mais é do que o reconhecer o ataque de um vírus. Mas se é algo novo, o antivírus vai deixar passar, porque ele não reconhece. Mas hoje já tem ferramentas que fazem essa verificação do que vai acontecer com o meu ambiente caso esse arquivo seja aberto dentro do ambiente, tá? Então, isso é algo muito legal e é algo que trabalha de maneira proativa, tá? Então, a segurança do M365. A segurança do M365 ela é dividida em 4 pilares, que é basicamente o pilar de identidade, o pilar de devices, aplicativos e dados, tá? O pilar de identidade nada mais é do que quem é aquele usuário e o que ele tem acesso. Então, se a gente for trabalhar o pilar de identidade do usuário, é basicamente dar àquele usuário permissões, que aí no caso empresas, se a gente pegar um analista e um diretor, provavelmente eles têm permissões diferentes dentro do usuário, dentro da empresa, dentro daquele ambiente. E aí, se a gente for pegar um usuário que não tem aquela identidade, não tem aquela permissão, ele não consegue ter acesso, tá? E também questão de identidade de onde o usuário está acessando, de qual dispositivo o usuário está acessando. E aí entra na parte de devices. É um dispositivo conhecido pela empresa? Não é um dispositivo conhecido pela empresa? Se não for um dispositivo conhecido pela empresa, quais são as ações que eu vou tomar para que eu dê acesso àquele usuário? Os aplicativos também. Esses aplicativos, eles são gerenciados pela minha empresa, eles são gerenciados pela corporação, eu estou controlando os dados que estão passando por esses aplicativos, que estão sendo compartilhados com outras pessoas, quais são as regras que eu estou aplicando a esses dados, tá? Antigamente, como mostra na figura aqui, isso era tudo localizado de maneira local, cada empresa tinha o seu, e hoje a gente já tem fornecedores de nuvem que fornece toda essa segurança para a gente, tá? Esses 4 pilares são os 4 pilares da Microsoft, que se a gente tivesse aqui muitas horas para demonstrar, a gente conseguiria demonstrar nessa linha que a gente chama da jornada do M365, onde a gente vem toda a parte de identidade, de devices, passando por toda a parte de produtividade, os aplicativos, e passando por último pela parte de dados, tá? Então, se a gente for falar um a um aqui rapidamente, o que é identidade, gerenciamento da identidade, tá? Foi aquilo que eu falei no começo. Quem é o usuário? O usuário tem ou não tem acesso? Single sign-on, a partir do momento que o usuário acessa aquele ambiente, ele vai precisar acessar todos os outros aplicativos um a um? Não, ele já assinou uma vez, a partir do momento que ele entrou no ambiente, ele já tem acesso àquela gama de aplicativos. O acesso condicional, quem é aquele usuário? Ele está acessando do mesmo local de sempre? Ele está acessando daquela máquina? Ele está acessando de um local totalmente diferente? Então, acesso condicional. Se, por exemplo, o cara acessa todo dia de São Paulo, no mesmo horário, tudo bem, e aí hoje, sexta-feira, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a gente está acessando daqui de São Paulo, mas hoje, à noite, às 20 horas, eu tenho um acesso desse mesmo aplicativo vindo da China. Não faz sentido, então bloqueio o acesso. Acesso condicional. E falando muito brevemente, porque realmente não tem como a gente tratar a fundo todas essas aplicações. E passando aqui por devices, qual é o device que o usuário está usando? É um device da empresa? É um device do próprio usuário? É um telefone? É um device conhecido? Esse device ele já foi colocado no ambiente da empresa? É um device novo? Então aqui a gente tem toda aquela parte do BYOD que a gente já falou antes e quais são as regras que serão aplicadas para aquele usuário caso ele traga um device ou outro, tá? Parte de produtividade aqui é muito já conhecido, tá? Então aqui a gente tem os aplicativos do Office como um todo, desde da suite do Office, PowerPoint, Excel, passando pelo Teams, Power BI, etc. Aqui a gente não tem nada de novo. E por último, a parte de dados e governança, tá? Aqui vem desde a parte de retenção de dados, aqui varia muito de segmento para segmento, então a gente não vai conseguir tocar muito, até a parte de compartilhamento de dados sensíveis. E aqui uma das demos é realmente sobre isso, sobre o nosso IP, que é o que faz as pessoas conseguirem criar rótulos para uma informação sensível, que caso ela seja compartilhada fora daquele perímetro, ela não é vista, tá? Então, aqui dando uma ideia do que são cada um
desses aplicativos, dessas ferramentas, dentro da gama do M365, tá? Então, se a gente conseguir voltar aqui e mais uma vez, a gente vai ver que cada um desses pilares tem uma gama de aplicativos. Para a maioria das pessoas, essa parte de produtividade já é mais fácil de enxergar, tá? E aqui na parte de devices também tem um sistema operacional, então a maioria das pessoas já conhecem, mas a gama de aplicações, ela começa lá atrás, desde do acesso do usuário e até onde vai a informação que aquele usuário está compartilhando. Desculpa correr um pouco com a informação aqui, o nosso tempo é curto e a quantidade de informações ela é absurda. Então, eu vou passar a bola aqui para o Fábio Souza. O Fábio Souza ele é o gerente de ambiente de trabalho moderno aqui da Brasoftware. Se o Fábio quiser complementar alguma coisa aqui em relação a essa jornada, fique à vontade. Caso contrário, ele já vai apresentar algumas demos aqui para a gente. Legal, Fábio? Obrigado, Chad. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Como o Chad comentou, hoje eu trabalho na Brasoftware como gerente de soluções, com foco em produtividade. Então, nós preparamos aqui 2 demonstrações para mostrar um pouquinho sobre alguns recursos de segurança dessa suíte do Microsoft 365. Então, realmente, a jornada, ela é de fato uma jornada. Dificilmente uma empresa vai conseguir, já de bate-pronto, colocar todos esses recursos para rodar, para ficar ali em execução. Então, por isso que a gente chama aí de jornada, né? Então, a gente consegue endereçar todos esses 4 pilares na suíte do Microsoft 365. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre 2 demonstrações. A primeira é o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre acesso condicional. Então, o cenário que nós temos nessa demonstração é o seguinte, nós temos um usuário chamado Nestor, e este usuário ele tem uma máquina que é classificada como uma máquina confiável. Então, a gente vai, a partir desta máquina, acessar ali o Office 365 e acessar o repositório dele corporativo, que é o OneDrive, para ver qual vai ser a experiência de acesso desse usuário a partir de uma máquina confiável. E depois a gente vai fazer o mesmo teste, porém dentro de uma máquina onde ela não é gerenciada, né? Uma máquina confiável. Então, no geral, a ideia é mostrar que nessa demonstração eu criei algumas condições de acesso baseado na situação que aquele usuário ele vai ter que tomar algumas ações para conseguir acessar as informações. Tá? E a segunda demo vai ser algo muito mais voltado para a proteção da informação. Então, o usuário enviando um e-mail sensível, e a gente vai avaliar ali algumas opções de segurança no envio deste e-mail, e também as opções que vão aparecer na visão do usuário que está recebendo, que está consumindo essa informação que veio classificado ali como uma informação sensível. Beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho uma máquina virtual. Então, essa máquina virtual ela está rodando no Azure. Esta é a máquina que é classificada como uma máquina confiável. Então, este device, essa máquina, vejam que foi feita uma validação 2 horas atrás, dizendo que esta máquina ela pode acessar os dispositivos, acessar o conteúdo corporativo. Então, é uma máquina que eu confio. Então, através dessa máquina, vamos abrir aqui o navegador e vou acessar o portal do Office 365. Então, veja que quando eu digitei o link, que é o link comum para você acessar todos os serviços do Office 365, que é o office.com, portal.office.com, ele me redirecionou para autenticar, né? Ele já valida que eu tenho uma conta do Nestor, que é o nosso usuário de demonstração, já está conectado através do Windows, e ele vai fazer o meu login sem nenhum tipo de problema. Quando eu acesso, por exemplo, o OneDrive, vamos acessar ele aqui, lembrando que eu estou de um dispositivo que realmente ele é confiável. Eu vou tentar, deixa eu pegar esse primeiro arquivo, que está mais fácil, e vou tentar fazer um download desse arquivo. Eu vou salvar. Beleza, então a gente consegue avaliar que quando eu estou
de um dispositivo confiável, a política da minha organização disse que eu consigo acessar o portal do Office 365, acessar as informações corporativas e trabalhar nestes documentos, né, fazer download e executar aqui as minhas atividades. Então, esta seria a experiência da demonstração que nós configuramos voltado para um device que eu confio. O acesso condicional é muito amplo, então você pode colocar restrições baseado em localidade, baseado em criticidade da aplicação, baseado no tipo de grupo que está acessando, tem várias formas, tá? Neste caso, eu disse que quando o usuário estiver de uma máquina confiável, ele consegue acessar o Office 365. Agora, vamos fazer o mesmo teste. Então, eu vou fechar aqui minha máquina virtual e vou acessar a partir da minha máquina. Então, agora eu estou na minha máquina e vou logar com o mesmo usuário do Nestor. Deixa eu pegar o usuário dele aqui. Eu vou logar com o mesmo usuário do Nestor a partir do meu dispositivo, que seria um dispositivo não confiável. Então, ele vai pedir aqui a senha. Tem que acertar a senha, né? Então, veja que teve alguma coisa diferente. Então, quando eu tentei acessar a conta do Nestor no portal do Office de uma máquina que não é gerenciada, ele está me pedindo aqui um fator de autenticação. Né? Ele está pedindo para verificar a sua identidade. Então, opa, essa máquina eu não conheço. Né? É você mesmo? Então, é o conceito ali de zero day, confiança zero. Né? Eu preciso validar a identidade. Será que é ele mesmo tentando acessar as informações corporativas? Eu tenho 3 formas de fazer esse duplo fator de autenticação. Através do aplicativo, através do código que eu vou digitar, que eu tenho ali cadastrado no meu smartphone, ou através de uma mensagem de texto do celular cadastrado. Neste caso, eu tenho configurado o Microsoft Authenticator no meu celular com a conta do Nestor. Então, neste momento, eu recebi aqui uma solicitação no meu celular e vou aprovar a entrada de identidade. Então, aqui ele já passou pela fase de autenticação, né? Vai dizer se eu quero continuar conectado ou não. E aí, de fato, eu vou conseguir acessar o Office 365. Indo um pouquinho mais além, vamos acessar o OneDrive e tentar baixar aquele mesmo arquivo que a gente tentou fazer naquela primeira máquina, que é a máquina confiável. Então, ele já diz aqui que o OneDrive ele está sendo monitorado. E agora, assim que carregar o OneDrive, nós vamos tentar baixar aquele arquivo para ver qual vai ser a experiência. Então, eu vou pegar aqui o mesmo arquivo e aí vou clicar aqui em Download. Então, vamos ver qual vai ser o comportamento dessa tentativa. Então, olha que interessante. O download nesta máquina foi bloqueado. Então, devido às políticas que foram inseridas dentro desse ambiente de demonstração, o usuário não consegue baixar um arquivo corporativo para uma máquina que eu não gerencio. Então, ele não consegue. Porém, eu não deixo o usuário na mão sem conseguir trabalhar, sem acessar os dados. Então, eu consigo livremente acessar esta planilha, por exemplo, via navegador, fazer qualquer tipo de alteração e trabalhar em cima da planilha. O que eu não vou conseguir é baixar para dentro do meu dispositivo. E isto é uma das condições de acessos que eu criei. Né? Como eu já mencionei, você pode criar diversas condições. Mas o objetivo agora eu não olho mais para o perímetro de rede local. Eu estou olhando para o perímetro, né, mundo nuvem, e da onde o usuário estiver, eu vou prover um tipo de experiência diferente para, de fato, validar a identidade dele. Beleza? Então, isso aqui é a demo sobre o acesso condicional. E agora, a segunda parte da demonstração vai ser o seguinte. Eu tenho aqui uma usuária chamada Joana. E a Joana, ela vai enviar um e-mail para o Nestor, e é um e-mail sensível. Então, eu vou colocar aqui o e-mail do Nestor. Vamos anexar um documento do OneDrive dela. Vou pegar esse documento aqui, vou anexar como uma cópia. Bom, anexei o documento.
E eu vou dizer o seguinte, eu vou aplicar uma política dizendo que este e-mail ele vai ter algumas restrições. Então, se vocês olharem aqui, diz que ele não pode encaminhar, né? Então, quem receber esse e-mail não pode encaminhar, imprimir, copiar, ou seja, eu coloquei um nível de segurança em cima desse documento, porque eu não quero que o Nestor pegue este e-mail, encaminhe este e-mail ou use indevidamente. Então, esse documento, as informações do corpo do e-mail é para o Nestor, né? E eu não quero que essa informação saia do Nestor, ele é a pessoa que precisa, de fato, consumir essas informações. Então, vou colocar aqui um título, vou colocar um texto, segue o documento, e vou enviar esse documento para o Nestor. Tá? Então, a política já foi criada, e por isso que eu tenho essa facilidade de, no novo e-mail que eu criei, ter ali a opção disponível para classificar esse documento, para classificar esse e-mail e colocar um nível de segurança em cima dele. Então, o que basicamente a Joana fez foi enviar um e-mail para o Nestor, contendo alguns parâmetros já pré-definidos via política, que é um documento sensível. E toda a informação que está ali, ela tem que ser resguardada, para não cair ali em mãos erradas ou ser compartilhado com quem não deve. Bom, como que o Nestor recebeu isso? Vou voltar aqui para a máquina virtual. Eu tenho o Outlook configurado com a conta do Nestor, o e-mail já chegou. Então, eu vou abrir este e-mail. Então, já olhando de cara, a gente vê que existe aqui uma informação dizendo que você está autenticado com o usuário do Nestor e você pode fazer algumas atividades e as outras não. Então, você não pode copiar, não pode imprimir, não pode salvar, não pode encaminhar. Então, o e-mail já vem com essa política de proteção configurada, assim como a Joana fez quando ela mandou esse e-mail para o Nestor. Bom, se eu tentar, por exemplo, encaminhar, veja que eu não tenho aqui a opção de encaminhar o e-mail, né? Eu estou clicando, ele não vai. Quando eu venho aqui, eu não consigo imprimir, né? Eu não consigo salvar como, eu tenho alguns limitadores em cima deste e-mail. Eu consigo responder, porque foi a Joana que me mandou, ela disse ali que nessa política ele só não pode encaminhar e é uma informação sensível. Mas eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar pegar o conteúdo que está aqui no corpo do e-mail, né? Se eu dar o botão direito, veja que eu não tenho aqui a opção de copiar, fica sem opção, então não consigo copiar. Se eu tentar, por exemplo, tirar um print screen, olha o que vai acontecer. Eu não consigo, né? Então, é uma informação confidencial, é uma informação que eu preciso proteger, e mesmo quando eu tento tomar uma ação dessa, como tirar um print, ele vai bloquear. Bom, mas e o arquivo? Aqui eu consigo salvar o arquivo. Vou salvar o arquivo na minha máquina, poderia abrir ele também direto pelo e-mail, não tem problema. E vamos aqui agora abrir o arquivo. Então, baixei aqui em documentos, é esse aqui. Então, deixa ele carregar. Vejam que, assim como eu tenho uma informação dizendo que é um documento restrito, no e-mail também veio aquela informação de um e-mail restrito, no documento também. Então, eu tenho as mesmas permissões do que eu recebi naquele e-mail, quando eu abri ali, tentei copiar o corpo do e-mail. Então, o documento em si também fica protegido. Então, a gente está falando de um nível de proteção até mesmo no nível do documento. Se eu tentar pegar este documento e tirar um print screen desse documento, veja que o comportamento é igual. Eu não consigo tirar um print screen desse documento, porque o nível de proteção não está simplesmente no corpo do e-mail, está no documento. Então, a gente faz um nível de proteção a nível do documento em si. Tá bom? Bom, mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu tenho aqui no navegador uma conta do Gmail. E nas políticas que eu criei do acesso condicional e das políticas de proteção de aplicativos, eu disse que informações corporativas só poderiam ser transitadas dentro de aplicativos corporativos. Então, por exemplo, o Gmail foi classificado na minha política como um aplicativo pessoal, um aplicativo que não é gerenciado pela minha organização. Então, eu vou tentar
criar um novo e-mail e pegar aquele documento que eu recebi, vou tentar pegar aquele documento que eu recebi do Nestor e tentar anexar ele para enviar via Gmail. Então, lembra que é esse documento aqui, New Features, eu vou tentar anexar ele aqui. Então, veja que eu não posso usar esse documento que foi classificado como um documento de trabalho dentro de uma aplicação que eu classifiquei como não corporativa. Se eu pego, por exemplo, este documento pessoal, eu consigo anexar ele aqui. Por quê? Porque ele não está classificado como um documento corporativo, né? Está classificado como um documento pessoal. Então, você consegue criar uma espécie de uma camada de proteção, como se fosse um container, separando o que é uma informação pessoal ou dados pessoais de dados corporativos. E aí a gente consegue trabalhar nessa camada de segurança, como a gente mostrou nessas demonstrações, indo desde a questão do acesso do usuário, então criando condições de acesso, até mesmo ao nível de trabalhar com o dado em si, né, com a informação. Então, se eu pegar esse documento, esse Word que a Joana mandou aqui para o Nestor, copiar no pendrive, tentar abrir em algum local, eu tenho que autenticar para abrir, né? Senão eu não tenho ali o acesso àquele documento. Então, essa é só uma parte dos recursos que compõem a suíte de proteção do Microsoft 365, mas a ideia é que a gente consiga trabalhar dentro dos quatro pilares que o Fernando Schadia demonstrou. Então, no pilar de identidade, como eu mostrei aqui na questão do acesso condicional, o gerenciamento de dispositivos e aplicações, então os comportamentos que você pode colocar e criar, de fato, uma condição de acesso baseada em localidade, baseada em tipo de aplicação, baseado no grupo que aquele usuário faz parte e tomar ali diversas ações, e também na questão de proteção do documento em si. Tá? Então, essas são as demonstrações que eu tinha preparado para mostrar para vocês. Caso tenham dúvidas, queiram aprofundar um pouco mais sobre o tema, por favor, falem conosco. Eu vou passar agora para o Fernando Ornelas, ele vai fazer algumas considerações, falar um pouco mais sobre o Microsoft 365, e a gente vai seguir aí para o encerramento. Mas, de antemão, já agradeço a todos pela presença, espero que tenham entendido um pouco do contexto de como a suíte do Microsoft 365 consegue ajudar não só na parte de produtividade, mas também prover um nível aceitável ali de segurança e ajudar, principalmente nessa questão, né, do trabalho remoto que estamos. Então, meu usuário precisa ser produtivo, mas eu preciso ter um nível de segurança atrelado para que eu proteja as informações que são ali sensíveis para o meu negócio. Tudo bem? Então, Ornelas, passar para você dar sequência. Obrigado a todos, pessoal. Tenham um bom fim de semana. Beleza, obrigado. Aí até o momento, pessoal. Mais uma vez aí com vocês. Bem, o Fábio Souza demonstrou bastante coisas legais aí para a gente, na verdade, importantes do Office 365 para a gente. De tudo que, um pouco, na verdade, né, do que a suíte da Microsoft 365 pode entregar para a gente. Deixa eu compartilhar o meu slide aqui com vocês, compartilhar minha área de trabalho aqui, e a gente já faz algumas considerações finais referente a tudo que a gente está falando aqui hoje, tá? Bem. Bem, pessoal, obrigado mais uma vez, vamos lá. Voltando ao que o Fábio falou e conectar também um pouco o que o Fernando Schadia demonstrou aqui, só para fazer devido à apresentação, eu sou o Fernando Ornelas aqui da Brasoftware, responsável pelo time de pós-venda aqui, então eu sou o Head de Customer Success aqui na Brasoftware. Então, para a gente conectar e entender o tanto que essa suíte da Microsoft ela pode ter relevância no nosso ambiente de trabalho. Muitas pessoas ainda enxergam a Microsoft como uma ferramenta de produtividade, não condenam isso, é normal, devido ao tanto de tempo que a Microsoft está no mercado apresentando essas suítes de produtividade. Começou lá com Word, Excel, PowerPoint, em 1900 e bolinha, começou com Windows lá atrás,
e de lá para cá, hoje a Microsoft também se posiciona como uma empresa de segurança. Então, a gente pode tranquilamente falar que a Microsoft pode entregar toda a parte de segurança, conformidade, produtividade e, no caso também, produtividade para o usuário final quando a gente fala de Windows 10, né? Quando a gente fala de Microsoft 365, é bom frisar que a gente está falando também de outras ferramentas que compõem o 365, como no caso, ferramentas de análise de dados, como Power BI, ferramentas de colaboração, como Microsoft Teams, ferramentas de voz também, porque hoje os planos da Microsoft, eles permitem você ter voz, né? Quando a gente fala voz, é um mundo muito amplo, então pode ser desde voz dentro de uma sala de reunião, como pode ser voz, você conectar ali o seu PABX na nuvem e permitir que a Microsoft Teams faça ligações por eles. Então, assim, é um mundo muito amplo, né? Então, hoje a Microsoft também mudou a questão da nomenclatura dos seus produtos, então o que era Office 365 passa a ser Office Business Apps e assim por diante, a sopa de letrinha ampliou para dentro do produto da Microsoft. Então, reparem que a suíte é muito rica. Então, você não tem apenas um produto focado, não tem mais, é só Office 365 hoje em dia. E eu faço muita comparação dos produtos da Microsoft referente a você ir num fast food e fazer uma compra lá de um combo. Eu não vou citar o nome de fast food aqui, porque hoje em dia, diferente de antigamente, nós temos muito mais, então você vai lá e pedir uma batata, pedir um hambúrguer ou pedir um refrigerante. Se você pedisse separado, você ia pagar um valor X. Se você pedisse tudo junto, o combo vai ser mais barato. E com a Microsoft é a mesma coisa. Então, o que vale mais a pena já? Eu comprar o Windows 10, comprar essa suíte de segurança e comprar o Office 365 separadamente, comprar tudo junto. Muitas empresas hoje têm outras suítes de segurança já contratadas. Você tem aí Kaspersky, McAfee, Symantec, vixe, tem um monte aí, Trend, enfim, infinidade de ferramentas, né? E quando a gente está falando do Microsoft 365, a gente está falando também de gerenciamento de dispositivos, não apenas dispositivos que são locais, mas dispositivos móveis, que hoje é o que a gente abordou bastante aqui, celulares, notebooks, tablets, enfim. Então, nós também podemos entregar o gerenciamento disso pelo Microsoft Intune. A gente tem muito assunto para falar, na verdade. Esse foi o início de um dos nossos workshops aqui demonstrativos, né? A nossa dinâmica agora vai ser sempre essa, conceituar o produto, fazer a demonstração e dar uma explanação de tudo que a ferramenta pode fazer para nós, né? Um dos pontos mais importantes que eu vejo hoje, de mais de 10, 12 anos trabalhando com Microsoft, realmente é essa capacidade da Microsoft de evoluir num curto espaço de tempo. Se você pegar aí mais ou menos, uns 6 anos, que não é muito tempo para a gente, mas para a tecnologia 6 anos é muita coisa, você vê que a Microsoft evoluiu de uma maneira muito exponencial. Então, antigamente você só tinha algumas ferramentas de dados, né? Só tinha Tableau, QuickView e tudo mais. Hoje você vê o Power BI trabalhando de frente, batendo de frente com essas ferramentas e trazendo a democratização do mundo do BI. Você não via a parte de telefonia, você não olhava para o seu escritório e não imaginava que você ia ter um software phone. Você chegava lá no seu escritório, tem um software lá, tudo bem, bonitinho, tal, mas você nunca vai olhar para ele, né? Sempre olhando para o telefone. Hoje em dia, não. É normal as empresas não terem mais telefone fixo, justamente para essa questão da mobilidade no ambiente de trabalho. Nós aqui na Abra Software não temos telefone no escritório. Nosso telefone é tudo software phone. Então, Microsoft também. Então, a gente olha para esse mundo diferente, aí veio essa preocupação nossa, né, com a segurança. Quando começou essa questão do trabalho remoto, para a gente lá no meio de março, para algumas empresas já em março, tudo tal, muita gente estava desesperado, o que eu vou utilizar de colaboração, produtividade, o pessoal manter o mesmo nível de produtividade que tem no escritório, aqui no ambiente de casa, quais eram os desafios que nós tínhamos, muita gente optou por outras ferramentas, muita gente optou pelo Microsoft Teams, entre outras ferramentas de mercado aí, só que com o passar do tempo, a gente foi vendo aí, né, que algumas empresas aí, a parte de segurança, no primeiro momento ela ficou assim, meio tímida, porque a gente precisava correr para entregar produtividade para o usuário, entregar a ferramenta. A gente tinha que entregar a ferramenta para o usuário.
se tinha que entregar uma ferramenta de desktop, alguma coisa do tipo, era aquilo que a gente tinha que entregar. E aí, depois, no final, muitas pessoas procuraram a gente, inclusive o Brasoft, entre outros amigos aí. E agora, a segurança, como que fica do usuário, né? O compartilhamento de tela, porque assim, muita gente não vai voltar para o escritório tão cedo. Muitas empresas estão falando aí que vão voltar no que vem, outras empresas estão falando que já vão aderir esse modelo de remoto para o resto da vida, outras pessoas estão falando que vai voltar 3 dias no escritório, 2 dias em casa. Então, assim, o trabalho remoto ele vai continuar, gente. Já é uma realidade, não tem como mais fugir. Independente se a gente tem uma vacina, um remédio, um antídoto, enfim, que nós temos aí para essa pandemia, para acabar, e o trabalho remoto vai continuar. Só que aí o grande desafio para a área de tecnologia vem realmente a parte de segurança. Monitorar o dispositivo do usuário, fazer o update no dispositivo do usuário, dar suporte para o usuário. Então, tudo isso vai conectar, né? Saber se o usuário é produtivo ou não naquele ambiente de trabalho, gerenciar como aquele usuário controla os documentos da empresa. E lógico, né, por mais que a LGPD hoje, por exemplo, ela tenha sido adiada para 2021, muitas empresas pensaram, puxa, beleza, nossa, não tem preciso cumprir agora os requisitos da LGPD, nada disso. Muitas empresas que a gente trabalha aqui no Brasil têm os seus escritórios, né, principais fora do Brasil, e no Brasil tem a sua filial, então vai ter que cumprir com a LGPD de qualquer jeito, né, lá fora a GDPR. Então, assim, não adiou só para a gente entrar em conformidade, questão de custo, questão de adaptação, porque o nosso cenário agora é bem diferente, né? A gente está num cenário aí que exige um pouco mais de delicadeza para lidar com alguns tipos de assunto. Então, é isso, pessoal. Essa foi uma parte muito pequena do Microsoft 365 que o Fábio demonstrou, que o Chad falou aqui para a gente. E a gente vai divulgar novos calendários de novas lives aí, apresentando novas funcionalidades também do Microsoft 365 e conectar com outras questões de segurança, tá? Eu gostaria de deixar aí os canais da Brasoftware abertos aí, os canais, principalmente de redes sociais, que o Chad comentou aqui pra gente, como o LinkedIn, como o Instagram, e entre em contato conosco, assim que se surgir alguma dúvida, surgir uma necessidade de você fazer essa implantação, fazer uma necessidade de mudar o seu contrato, ou até de adequar o seu ambiente hoje de trabalho. A gente sabe que muitas empresas têm um Frankenstein dentro de casa, tem uma parte de segurança ali, uma parte de produtividade aqui e assim por diante. Então, conectem conosco para que justamente a gente possa ajudá-los a montar tudo isso dentro do mundo Microsoft, né? Porque isso é importante também para a tecnologia, para você gerenciar melhor o produto, gerenciar melhor o conteúdo. Então, vai facilitar tanto a parte do usuário final, como facilitar também a área de tecnologia para gerenciar um único produto, gerenciar um único contrato e assim por diante, né? Então, aproveitar que esse momento aí que a Microsoft tem bastante novidade para a gente. E só para fazer uma conexão aqui, tá? A Microsoft lançou recentemente um software e muita gente está perguntando para a gente se já tem uma data para lançamento mundial, que é o Microsoft Lists, né? Muita gente está antenada aí no mercado, já saiu algumas notícias aí, alguns portais de internet, perguntando para a gente quando vai estar disponível, se esse software já está no Office 365, se vai estar liberado em algumas suítes apenas. Bem, a Microsoft lançou isso agora nessa semana, na maio aí, dia 19, começou, e a previsão é que para que junho e até o final de julho isso já esteja disponível em todos os planos do Office 365. Então é isso que a gente tem por enquanto. Vai ter muita novidade da Microsoft a partir de 1º de julho, que é quando a Microsoft faz a troca de bastão aí para iniciar um novo ano dela. Então, fiquem ligados também com as nossas novidades da Microsoft, tá? No mais, pessoal, essa live aqui também vai estar gravada. Então, posteriormente, a gente vai fazer edição, lançamento dela, tudo mais. Então, fiquem tranquilos também quanto a isso. Nosso time só precisa de um pouco mais de tempo aí para poder atualizar isso e gerenciar tudo bonitinho. E no mais é isso. A gente agradece muito a presença de vocês, né? A gente sabe que a gente foi pego de surpresa essa semana por causa de um feriado aí, para a gente ficar em casa. E a gente ficou um pouco assim com o público, mas deu tudo certo. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. A gente já tem continuado feito as nossas lives aí. E espero que o pessoal esteja respondendo as perguntas de vocês aí no chat.
E é isso, pessoal. Fica aqui o meu imenso abraço, imenso agradecimento aí a todo mundo que participou. Fique em casa, com saúde, cuide dos seus familiares aí, cuide dos seus funcionários, e a gente segue até uma próxima jornada, pessoal.